E se a maior civilização da história tivesse desaparecido? Você provavelmente já ouviu falar de Atlântida, a lendária cidade que foi engolida pelo mar. Faz mais de 2.400 anos que esse nome ecoa na história, e desde então, exploradores, arqueólogos e curiosos têm tentado encontrar qualquer rastro dessa civilização perdida. Mas o que eles encontraram? Os mapas de Atlântida são reais? De onde Platão tirou essa história? E o que tudo isso tem a ver com o Triângulo das Bermudas, ou até com extraterrestres? Vem comigo, porque hoje vamos investigar se estão tentando esconder alguma coisa da gente. Atlântida, uma ilha gigantesca, rica em ouro, prata, minerais raros, animais exóticos e uma arquitetura de tirar o fôlego. As descrições falam de uma sociedade avançada, altamente desenvolvida, com tecnologia, planejamento urbano, exércitos poderosos e até um templo colossal de Poseidon, com mais de 100 metros de altura. Platão foi o primeiro a escrever sobre Atlântida. Ele tinha ideias muito boas sobre justiça, educação, ciência política e era um dos pensadores mais influentes da Grécia Antiga. Aqui está um dos seus textos, onde ele descreve uma terra chamada Atlântida. Disse que era uma cidade ideal localizada além das colunas de Hércules. As colunas de Hércules ficam no Estreito de Gibraltar, entre a Europa e a África. Eram como um portal entre o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Segundo a lenda, foi o próprio Hércules que abriu esse caminho e colocou ali essas colunas para marcar o fim do mundo conhecido. Então, quando Platão fala que Atlântida ficava além das colunas de Hércules, ele quer dizer, em algum lugar misterioso do Oceano Atlântico. Segundo Platão, a cidade foi construída em forma de círculos concêntricos, com um sistema complexo de canais e muros feitos de metais estranhos. Era uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, estava cheia de tecnologia e engenharia avançada. A cidade era decorada com estátuas de ouro. Platão diz que além do exército, Atlântida também tinha uma marinha avançada governando a civilização enorme da ilha. E aí vem a pergunta que não quer calar: como que um lugar desse tamanho simplesmente desaparece sem deixar rastro? Nos seus diálogos Timeu e Crítias, Platão descreve que essa civilização do mar, protegida por Poseidon, caiu em desgraça após tentar dominar Atenas, a cidade da deusa da sabedoria, Atena. O conflito entre as duas cidades teria irritado Zeus, que decidiu punir a arrogância dos atlantes. A ilha inteira foi destruída por terremotos e tsunamis, afundando no oceano e sendo apagada da face da terra. É aqui que começa a divisão entre filosofia e investigação científica. Um ponto é que a maioria dos historiadores acreditam que Platão não estava falando de um lugar real, e Atlântida era só um exemplo. Era uma lição que ele usava para falar sobre sociedades utópicas, a arrogância humana, a queda da humanidade e essas coisas, e não era algo que realmente existisse. Mas a ideia dessa civilização avançada no meio do Oceano Atlântico nunca sumiu. Ficou viva por séculos, especialmente com as grandes navegações, o mito ressurgiu com força. No século XVIII, durante a Revolução Científica, os estudiosos começaram a questionar explicações religiosas sobre a origem do mundo e passaram a buscar evidências concretas. Dentro desse contexto, exploradores passaram a encontrar cidades que antes eram consideradas apenas mitos, o que reacendeu a pergunta: se algumas lendas eram reais, então Atlântida também poderia ser? Essa nova forma de pensar gerou descobertas inesperadas. E uma delas chamou a atenção pelo paralelo com Atlântida. Em 1961, uma expedição científica na Grécia encontrou uma cidade submersa, mas não era Atlântida. Era a cidade minoica. Os minoicos viveram na ilha de Creta, no Mediterrâneo, dominavam navegação, arquitetura e ciência, até serem destruídos por uma erupção vulcânica catastrófica que acabou com tudo ao redor. Será que essa era a história da civilização que poderia ter dado origem ao mito? Apesar das semelhanças, a cidade minoica não convenceu todo mundo, continuaram as buscas e foi aí que os olhares se voltaram para os mapas antigos. Na Turquia,
descobriram um mapa antigo feito por um navegador do Império Otomano, Piri Reis. Nele, aparecia uma ilha estranha entre a África e as Américas, e até mesmo o que parecia ser a Antártida, mapeada séculos antes de sua descoberta oficial. A precisão dos territórios conhecidos desse mapa é surpreendente, principalmente levando em conta que ele foi produzido em 1500 e pouco. E é nesse ponto da história que muitos começam a pensar de novo na interferência alienígena, de tão absurdo que seria fazer tudo isso na raça, com cálculos, observações, equipamentos antigos e conseguir uma precisão quase que de um satélite. Alguns teóricos acreditam que com o peso das calotas polares, parte da crosta terrestre deslizou, empurrando a ilha para o sul. Com o tempo, Atlântida teria afundado, e hoje, ela estaria soterrada sob o gelo. Mas os mapas de Piri Reis não foram os únicos a levantar suspeitas. Outros mapas que chamaram atenção foram de William Scott Elliot, um banqueiro escocês que se tornou cartógrafo e antropólogo amador. Ele criou mapas detalhados e também um livro sobre Atlântida, misturando descobertas científicas reais com espiritualismo e clarividência, visões místicas que ele dizia ter. A parte em preto representa os continentes hoje, enquanto o vermelho mostra como seria o mundo durante todos esses anos na visão de William Scott. O verde azulado é outro conjunto de terras que o autor disse que existia há muito tempo, mas vou focar no vermelho porque é aí que chegamos em Atlântida. O motivo de ter 4 mapas é que esse autor quis mostrar como o mundo muda com o tempo, com o nível do mar subindo e descendo. E lembra, isso é algo que realmente acontece na vida real. As placas tectônicas se movem e o oceano sobe e desce, tipo como toda a costa oeste dos Estados Unidos já esteve debaixo d'água. Isso é uma verdade incontestável. O William Scott pega essa teoria científica verdadeira para criar a própria teoria dele sobre a Atlântida. Então, se você olhar aqui, isso é o que o William diz ser o continente Atlântida. O principal centro populacional fica aqui, a cidade dos Portões Dourados. Nos seus livros, o William descreve a cidade de Atlântida nos mínimos detalhes. Em geral, segue muita coisa que Platão descreveu sobre a cidade circular cheia de canais, palácios e uma civilização ultra-avançada, que possuía tecnologias inacreditáveis. Eles teriam desenvolvido engenharia sofisticada, magia, escrita em metal e práticas sociais avançadas, como igualdade entre os sexos. Após uma série de catástrofes naturais, Atlântida teria afundado no oceano, e seus sobreviventes teriam levado conhecimento para outras partes do mundo, influenciando civilizações como a egípcia e a maia. E seria por isso que os egípcios e os maias conseguiram construir as pirâmides. Mas, aí já vai para outros caminhos, tem outros tipos de racismo nessa história que não vamos aprofundar agora, e fica numa zona de que talvez seja uma tentativa falsa de ciência para contar uma história baseada em uma inspiração espiritual, não ciência de verdade, mas sim uma teoria que é coberta com coisas que parecem científicas. E na virada do século XX para XXI, as teorias tomaram um novo rumo, mais misterioso e até sobrenatural. O escritor Charles Berlitz propôs que Atlântida estaria onde hoje é o Triângulo das Bermudas. Uma região cheia de anomalias magnéticas, e como sabemos, também com sumiços misteriosos. Aí veio 2001, pesquisadores detectaram estruturas gigantescas de pedras submersas nas Bahamas, com simetria e alinhamento urbano. E se fosse uma cidade? E se fosse Atlântida? Nada se comprovou. E mesmo com a tecnologia moderna, o mistério só parece crescer. Em 2009, um usuário do Google Ocean descobriu no fundo do mar, perto da África, uma figura retangular enorme, cheia de linhas cruzadas. Parecia um mapa urbano. As coordenadas. Foi tanto burburinho que o Google teve que se pronunciar dizendo que era só um erro de leitura do sonar. Mas, estranhamente, anos depois, essas imagens foram removidas com uma atualização. Coincidência? O fato é que mesmo depois de milênios, a cidade perdida continua viva. Na imaginação, na curiosidade e nas teorias que não param de surgir.
E aí, o que você acha? Atlântida existiu? Ou será que nunca passou de um conto filosófico? O que você acredita que faz mais sentido? Deixa aí nos comentários e se inscreva no canal. Valeu por assistir até aqui. Até a próxima!